Deus abençoe. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Graças a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês, pela vida do pastor Igor, essa comunidade de fé tão maravilhosa, a presença do Senhor tão real aqui neste lugar. Há quase 30 anos sou pastor missionário, durante 10 anos servi no Uruguai e já há 17 anos que estamos servindo na Argentina. E estou passando aqui nos Estados Unidos até o mês de setembro. Estarei já retornando à Argentina. Tem sido um tempo bastante desafiador. Sei que a igreja se unirá conosco em oração. São momentos que somos provados muitas vezes, mas vemos as mãos do Senhor em todas as coisas. Antes de ir ao momento da palavra, em alguns instantes eu vou pedir para transmitir o nosso vídeo missionário, para que os irmãos possam conhecer o nosso trabalho missionário na Argentina e compartilhar aos irmãos. Este foi um ano em que nós passamos pelo vale mais profundo ou deserto mais árido, né? No dia 28 de janeiro, o Senhor recolheu minha esposa, 28 anos, 5 meses e 11 dias de casado. Não há palavras, foi um processo bem difícil, 3 anos e meio lutando contra o câncer, vendo muitos milagres, muitos sinais, o Senhor operou, e não há um culto em que de alguma forma o Senhor não me lembra as experiências que nós tivemos. Ela, junto comigo, nós casamos bem adolescentes ainda, eu com 18 e ela com 19 anos, com 20 anos de idade já estávamos pastoreando no Uruguai. Então ela era ministra de louvor e parece que toda a igreja alguém vai cantar um louvor que ela cantava, né? Então nós estávamos aqui hoje e esse primeiro louvor, Vitorioso foi uma das primeiras canções que cantamos quando começou o tratamento em 2021. O Senhor ministrou muito forte e nós vimos as mãos do Senhor. Nós podemos continuar falando sobre o milagre, pregar sobre o milagre, porque realmente vimos muitos milagres do Senhor nesses 3 anos e meio. O Senhor abriu as portas, o Senhor cuidou, o Senhor preparou os melhores médicos, os melhores tratamentos. De Buenos Aires para São Paulo, tivemos que ficar 15 meses no Brasil, longe da nossa casa, longe da nossa igreja. O Senhor não deixou faltar nada, o Senhor cuidou de tudo, a igreja continuou crescendo, o trabalho abençoou, a igreja multiplicou em obras, em congregações. A obra do Senhor não parou e Deus nos deu 3 anos e meio realmente da parte difícil do tratamento, mas de um cuidado especial do Senhor. Nesses 3 anos e meio, a gente passou 3 meses aqui nos Estados Unidos, viajamos, descansamos, ela recuperou forças e estava indo muito bem, estava tendo todos os exames, dando tudo normal e nós contando os milagres do Senhor. Porém, exatamente essa época, no ano passado, apareceu uns caroços, que foi quando o câncer retornou no sistema linfático, nos gânglios. E em questões de semana, o caroço já estava do tamanho de uma ameixa, estava crescendo muito. Nós tivemos que ir novamente para o Brasil e nós começamos a orar e Deus preparou o último tratamento disponível e abriu as portas, porque ela não queria voltar mais às químios, e Deus abriu a melhor pesquisa que estava disponível em São Paulo, no Hospital da Mulher, e nós só temos a agradecer, porque Deus é fiel. Com 1 mês, irmãos, de tratamento, o caroço tinha desaparecido por completo. Nós contamos muitos testemunhos, glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor faz milagres, porque o Senhor abre as portas, porque é real, e a sua presença está conosco. Amém? Foi no começo de novembro, que não tinha passado ainda, ela começou a adoecer do fígado. Estava somente nos gânglios e começou a adoecer do fígado, e aí não conseguia mais se alimentar. E assim foi, de estar bem, de estar pregando, de estar ministrando, de estar cantando, fazendo a obra do Senhor. Ficou 1 mês em cama e no final de janeiro o Senhor a recolheu. Que os irmãos possam orar pela minha família. Tenho um filho de 25 anos que está no seu 1º ano de pastorado. Está pastoreando a nossa igreja sede lá em Buenos Aires. Ele estava aqui nos Estados Unidos, servindo como ministro de louvor e numa igreja americana. Voltou à Argentina só para casar e vir embora para os Estados Unidos. E ele era músico. Ele é aquele músico que só tocava o piano e fazia o diretor de música, mas só isso. Ele falava: eu não sou pastor, eu não sou, só sou músico.
Ele voltou à Argentina para se casar e quando chegou lá, o Senhor colocou no coração dele a necessidade da obra, com social, com toda a documentação, tudo aqui nos Estados Unidos, 23 anos de idade, né? A gente fala assim, mas como que você não vai voltar à oportunidade sonhada? Milhões de argentinos queriam estar aqui. Eu falei assim, pai, eu estou vendo uma necessidade aqui, algo no meu coração disse que não é tempo de eu voltar aos Estados Unidos. Ele ficou e hoje é o pastor da nossa igreja, sede da nossa missão. É uma obra de fé, é um missionário junto com a minha nora. Não tem ainda uma igreja que o adotou como missionário, nós estamos orando por isso, ele está trabalhando pela fé, mas Deus tem feito uma obra extraordinária. Pessoas que estavam há 20 anos afastadas dos caminhos do Senhor, têm se reconciliado com Deus nesse tempo, nós temos visto milagres tremendos da parte do Senhor. Amém? Então, igreja, Deus é fiel, Deus colocou uma palavra no meu coração para esta noite, que Ele continua fazendo milagres. Quantos creem que Deus continua fazendo milagres? Quando minha esposa faleceu, eu falei no meu coração, eu vou ficar minimamente 6 meses sem pegar o microfone. Parecia que as mensagens desapareceram da minha mente, do meu coração, não tinha mais mensagem que pregar. Durante 3 anos e meio eu contei testemunhos, eu preguei sobre milagres, eu vivi milagres, de repente o Senhor a recolhe, eu fiquei realmente numa situação assim de sem saber o que falar, e eu consegui ficar um domingo sem pregar. Só um domingo o Senhor me deixou sem pregar, porque a obra do Senhor não para, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo milagres. Preciso muito sim das vossas orações, porque não é fácil, mas sabemos que nós não vivemos com as nossas forças, nós vivemos pela força do Senhor. Amém? Vamos rapidamente ao vídeo missionário, assim os irmãos conhecem o nosso trabalho e já passaremos a meditação da palavra do Senhor. Amém? No, mas acho que espiritual con una visión que arde en nuestros corazones. Amar, alcanzar, enseñar y enviar. Reflejamos el amor de Cristo. Alcanzamos vidas con el mensaje del Evangelio, enseñamos la verdad de la palabra y enviamos discípulos a extender el reino de Dios. La obra es guiada por el pastor Samuel, presidente de la Iglesia Nueva Vida, con pasión por la expansión del reino. A nivel local, los pastores Jean y Abigail lideran la congregación con entrega y amor pastoral, formando discípulos y consolidando familias en la fe. Desde hace más de 10 años, el Señor nos ha permitido extender su obra en la provincia de Santiago del Estero. La ciudad de Abra Grande es nuestra base de operaciones, y desde allí hemos alcanzado otros lugares como Uyamampa, Abra de San Antonio, Pozo Hondo y diversos parajes, donde el Evangelio ha llegado a hogares que antes no conocían de Cristo. Todo este trabajo misionero está a cargo de nuestro pastor misionero Luis Rodríguez, quien con fe, esfuerzo y amor lleva el mensaje a cada rincón. En Pozo Hondo, la obra sigue creciendo, los hermanos se congregan con alegría, a pesar de las necesidades materiales. Actualmente, el templo se encuentra en construcción, y uno de los desafíos más importantes es completar el techo para resguardar a la congregación. En cada encuentro, aquí es donde cada uno de nosotros puede ser parte activa de esta visión. Amar, alcanzar, enseñar y enviar también con nuestras acciones. Hoy te invitamos a unirte a esta obra, orando por cada congregación, por cada pastor y cada familia, sembrando económicamente para avanzar con la construcción. Cada aporte, cada oración, cada gesto de fe permite que el reino siga avanzando, transformando vidas y alcanzando aún a los más alejados. Gracias por creer, por acompañar y por ser parte de lo que Dios está haciendo. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a estar orando pela sua obra missionária. Nosso trabalho ali no interior são 10 igrejas, é um interior profundo da Argentina, a 1.100 quilômetros de Buenos Aires, sertão argentino como se fosse Piauí. O brasileiro visita muito Buenos Aires, Bariloche, todos esses lugares turísticos, e não se imagina que a Argentina tem lugares realmente como o nosso sertão. Nesses lugares onde nós temos igreja, pastor, não há nenhuma outra igreja, nem a mesma igreja oficial do Estado, que é a Igreja Católica, não está presente, não há nada. São lugares
onde nós estamos construindo o 4º templo, nós estamos fazendo onde não tem nada, só tem umas casas, meio daqueles montes, daqueles desertos, não tem um comércio. A primeira escola está a 20 quilômetros, que as crianças vão caminhando, porque não tem transporte para levar as crianças. É um trabalho missionário de muita necessidade. Nesse processo que estamos aqui nos Estados Unidos, que eu estou desde maio, nós já estamos com as vigas, já estão eles pintando para colocar as vigas o perfil, né, de metal, e falta colocar as telhas que eles vão comprar ali, mas eu tenho certeza que antes de retornar à Argentina, esse teto já vai estar colocado. Esse foi o meu desafio de fé, e eu sei que o Senhor fará. Amém? Venham comigo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. No final do culto, os irmãos vão ter a oportunidade. Chegou o meu primeiro livro que eu publiquei nesse período aqui nos Estados Unidos, de luto e de muita dor. O Senhor me permitiu escrever o primeiro livro, que é Crônica de uma Mulher Invisível, Vista por Deus. É a história da mulher samaritana, uma mensagem totalmente diferente do que acostumamos a escutar. Acredito que é uma mensagem que foi pregada com muitos mal entendidos. Eu perguntei num congresso de mulheres quais eram as mulheres preferidas da Bíblia, e todas falavam de Ana, de Sara, de Maria, e ninguém falou da mulher samaritana. Eu falei, e a mulher samaritana? E as irmãs deram risada. Eu falei, ninguém gostaria de ser vizinha da mulher samaritana? Ninguém queria ser vizinha da samaritana. Então eu percebi que tinha ali um problema de interpretação bíblica, da história bíblica, porque Jesus a esperou, a escutou, a honrou e a enviou. E é uma palavra de restauração da dignidade, da missão da mulher, um posicionamento de como Deus vê as mulheres. É um bom livro para dar de presente. Toda a venda desse material está sendo usado para a obra missionária na Argentina. A palavra do Senhor nos diz, Atos capítulo 3, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nesse período, desses últimos meses, eu me detive nesta palavra, olhando os acontecimentos do livro de Atos dos Apóstolos, por algum momento eu fiquei quase que paralisado no capítulo 1, igualmente como os discípulos olhando para o céu. Olhando para o céu, porque nós encontramos algo extraordinário no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que não é somente a promessa que Jesus faz no versículo 8, dizendo, recebereis poder e sereis testemunhas minhas em Jerusalém, em Judeia e até os confins da terra, mas também ali nos conta que Jesus, diante dos olhos daquela multidão, ele começou a ser levado aos céus e foi recebido nos céus, e os discípulos ficaram olhando para os céus, e somente esse acontecimento é um acontecimento que muda completamente a história e o valor do Evangelho, porque o nosso Jesus, ele não está num túmulo, o nosso Jesus não está num memorial, o nosso Jesus não é que ressuscitou como Lázaro e depois retornou à morte, não, ele venceu definitivamente a morte, e ele foi recebido nos céus, e ele está à destra do Pai, ele tem um nome sobre todo
todo nome, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e Ele intercede por cada um de nós. E não havia melhor lugar que estar olhando para os céus, nas horas difíceis da vida, nas horas de perda, nas horas de dor, quando o inimigo quer nos colocar numa cova, num deserto, onde nós queremos fugir para dentro de nós mesmos. Não há nada melhor que elevar os nossos olhos para o céu. O salmista já dizia: elevo os meus olhos para o céu, elevo meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei se você tem andado com a tua cabeça cabisbaixo, pensativo, com pensamentos de derrota, de tristeza, de dor, como muitas vezes pode nos acontecer. Uma coisa eu sei: Jesus está aqui e te está dizendo: levanta a tua cabeça, olhe para o céu, porque do céu vem socorro, do céu vem graça, do céu vem poder para a tua vida. Aleluia. E Atos dos Apóstolos começa com esse poder, com essa coisa tão maravilhosa, mas não fica só aí. Vem uma das doutrinas mais importantes para a igreja de todos os tempos, que nós precisamos insistir em falar dela, que é o seguinte: logo aparecem dois anjos e dizem: porque vocês estão olhando para o céu. E para onde mais eles deveriam estar olhando, né? Mas eles estão tão assim impactados que eles não respondem. Pedro deixou de ser Pedro, de repente. Senão Pedro já estaria, né, querendo cortar a orelha do anjo também, dizendo: aonde mais que eu deveria estar olhando, se Jesus foi ao céu? Mas vem um ensinamento e uma doutrina fundamental, que é esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, desse mesmo jeito Ele voltará. Oh, aleluia! Aleluia! A esperança da vida eterna com Ele nos céus. O cumprimento da palavra que diz: eu vou, mas eu voltarei. Vou preparar lugar, mas eu voltarei, para que um dia estejamos todos nós juntos. É verdade, cada um de nós temos alguém que temos saudade. Cada um de nós temos alguém que nos dói o coração de não tê-lo aqui, a sua presença física conosco. Mas temos uma certeza: um dia Jesus nos reunirá. Um dia estaremos todos juntos com Ele nos céus. Aleluia. Quantos podem por alguns instantes levantar as suas mãos e dizer: obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua promessa, pelo Teu consolo, pelo Espírito Santo, pelo poder. Aleluia. E parece que quando nós lemos a Bíblia, principalmente no começo da nossa fé, que quando damos volta um capítulo ao outro, como se fosse amanheceu um dia, começou outro dia, e as coisas foram acontecendo, mas não foi assim. Entre o capítulo 1 da ascensão de Cristo e o capítulo 2 da descida do Espírito Santo, passaram aproximadamente 10 dias. Agora, entre o capítulo 2 e Pedro entrando na porta do templo ali, a gente não sabe quanto tempo passou. Acredito que algumas semanas. A impressão é que foi o Pentecoste, o culto do Pentecoste, e no outro dia ele estava lá. Não. Já tinha acontecido várias vezes. Veio o Pentecoste, línguas de fogo sobre todos eles, foram todos cheios do Espírito Santo, primeira mensagem evangelística, primeira cruzada da igreja, 3.000 almas se converteram, e a igreja começou a se organizar. E o texto do capítulo 2 termina dizendo: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de orar, de compartilhar o pão com alegria, de servir ao Senhor e de participar do ensinamento. Então a igreja tinha sido instalada. A igreja tinha sido inaugurada, a igreja já estava funcionando. Quantas vezes Pedro e João entrou naquele templo antes desse dia aqui? Era normal ir à igreja orar. Era o natural deles ir ao templo. Oravam nas casas e oravam nos templos. Orava no templo de Jerusalém, orava na casa, e assim eles estavam. Tinha muita gente já convertida, tinha muitas pessoas cheias de Deus por todo lado. Jerusalém estava cheia de fé, cheia da graça do Senhor, sendo transformada numa dos principais centros do evangelismo da igreja primitiva. Então, Lucas registra para nós um dia que foi diferente. O dia desse paralítico, do coxo da Porta Formosa. Já tinha acontecido muitos milagres. Pessoas tinham sido salvas, pessoas tinham sido libertas. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos, mas aquele coxo continuava ali. Parecia que para ele nada acontecia. Parecia que para ele tudo continuava igual.
Parecia que os grandes acontecimentos, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, o Espírito Santo desceu, os grandes acontecimentos, os grandes milagres, conversão de milhares de pessoas já aconteceu e eu estou aqui, não acontece mais nada. Mas então Lucas registra para nós o capítulo 3 para dizer: Deus continua fazendo milagres. Os milagres não se acabaram, o poder de Deus não está limitado nos grandes acontecimentos. Ele continua fazendo milagres, Ele continua operando no meio do seu povo, Ele continua com as suas mãos estendidas. E é por isso que num dia parece que é só mais um culto de oração, é só mais uma quarta-feira, é só mais uma tarde da bênção. Não, não é só mais uma tarde da bênção. O Senhor continua fazendo milagres, Ele continua levantando os paralíticos, Ele continua curando os corações feridos, Ele continua restaurando vidas, Ele continua com as suas mãos estendidas, abençoando a sua igreja e o seu povo. Aleluia! Nesse dia foi diferente. Não foi a sombra que curou. Nesse dia, a expectativa daquele homem não era mais do que simplesmente uma pequena ajuda. Como muitos de nós, muitas vezes vemos ao culto somente por só mais um pouco de ânimo, só mais um pouco de força. É só uma ajuda para continuar. Jesus está vindo mesmo. Jesus está voltando, já nem estou esperando mais o meu milagre, estou esperando a vinda de Cristo, mas eu preciso de uma forcinha para não desistir. O Senhor tem muito mais do que você está esperando. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer: aumente a tua expectativa, porque Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Não é somente uma ajudinha, não é somente uma moedinha, é algo grande que Ele tem preparado para você. O segredo está em poder ter o discernimento de como Ele vai fazer isso. Porque existem milagres e milagres. E temos nossos jeitos preferidos de: Senhor, eu quero que Tu faças na minha vida como do cego Bartimeu. Eu quero gritar até ficar sem voz. Mas até eu ouvir a Tua voz dizer: Senhor, o Senhor fala comigo e dizer: o que queres que eu te faça? Senhor, e eu quero poder falar: eu quero isso, e o Senhor falar: feito, na hora. Oh, aleluia! Não é um dos milagres mais lindos, mais maravilhosos, assim, é mais rápido que micro-ondas, não foi nem 5 minutos, nem 5 segundos, foi a um instante. Ele falou: o que você quer? Quer ver? Aleluia! Temos aquele centurião que falou: Senhor, não sou digno de que Tu entres na minha casa, mas uma palavra, e a Bíblia diz assim: ao instante. Tem muitas formas em que Deus trabalha. Qual é a forma que Ele está trabalhando com a tua vida, com a minha vida? Tem aquele outro cego que o Senhor cuspiu na terra, fez barro, colocou nos olhos dele, mandou ele se lavar, e ele estava cego, agora piorou, agora cego e sujo. Jesus passou por aqui e não levou ele ao tanque. Alguns estudiosos dizem que ele teve que caminhar cerca de 1 hora para chegar no lugar. Nenhum crente ajudou ele. Eu disse: meu Deus, parece que eu comecei a campanha, em lugar de melhorar, piorou. Mas ele foi. E depois ele dizia: o que eu sei é uma coisa, antes eu era cego, mas agora eu vejo. O milagre vem, o milagre vem, o milagre vem. Eu não sei como vai ser, mas o milagre vem para a tua vida. Eu não sei como vai acontecer. Nesse caso, não foi a sombra. Não sei se Pedro passou 1 vez, 2 vezes, olhou, não aconteceu nada. Outro dia eu volto, mas nesse caso foi agora. Ele olhou com João, os dois olharam e falou assim: nós vamos ter que fazer alguma coisa diferente. Jesus falou ao paralítico, dizendo: levanta, toma a tua cama e anda. E o paralítico levantou, pegou a cama e foi embora curado. Então Pedro lembra disso talvez e diz: em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o que aconteceu? Nada aconteceu. Porque não aconteceu nada. Disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E não levantou. Ele disse: e tomando-o pela mão. Ele teve que levantar. Aqui o texto em português diz que o ajudou. O texto em espanhol diz que o levantou. Falou assim: vamos, fica de pé. Vamos, eu te ajudo. E somente quando Pedro o carregou e o levantou, é que os seus pés se afirmaram. Veja que milagre diferente.
não foi no poder da palavra, não foi na sombra, não foi a um instante, teve uma participação de Pedro e João, que representa a igreja, pegando o paralítico e levantando. E é isso que o Senhor está aqui fazendo nesse culto, com os louvores, com a sua presença, com os irmãos, com a coinonia, com a comunhão dos santos, porque talvez você estava esperando uma coisa instantânea, mas Deus está usando alguém para pegar na tua mão, para dizer, vamos, vamos, eu não vou te soltar, eu não vou te deixar, estamos juntos, eu vou ficar do teu lado, até você poder se afirmar, até você poder ver o milagre de Deus sobrenatural na tua vida. E aquele coxo que era coxo de nascimento, nunca tinha andado, nunca tinha feito nada, agora ele não começa andando, a Bíblia diz que ele entrou saltando, pulando, dizendo, louvado seja o Senhor, porque o Senhor não só vai te fazer andar, Ele vai te fazer saltar, Ele vai te fazer glorificar, Ele vai te fazer você experimentar sobrenaturalmente maior do que você está pensando. Quantos recebem essa palavra? Quanto recebe esse milagre? Eu não sei como vai ser, mas vai ser. Você vai caminhar, você vai levantar, você vai ver o poder de Deus. Eu te convido a fechar os teus olhos um instante e deixar o Espírito Santo selar esta palavra no teu coração e deixar o Espírito Santo mostrar para quem é aquela pessoa que você deve estender a tua mão, que você deve levantar, ou você crer que essa pessoa que está do teu lado é alguém também que Deus colocou para te levantar e te abençoar. No nome de Jesus. Pastor, muito obrigado.